Então, hoje eu queria começar fazendo uma revisão das duas aulas passadas e fechar a parte, então, do átomo de hidrogênio, né, dar uma visão geral desse cálculo todo que a gente fez, interpretar um pouquinho os resultados e depois falar um pouco sobre outros tipos de potenciais centrais que não só o hidrogênio. Tá? Existem outros problemas que envolvem potenciais centrais que são interessantes, que a gente pode tratar num formalismo muito semelhante a esse que a gente usou para o hidrogênio. Então, deixa eu desenhar um pouquinho aqui para a gente fazer um resumo do que a gente tem até agora. Então, a gente começou tudo isso com o problema de dois corpos, né? um próton e um elétron. Então, deixa eu desenhar aqui x, y, z. X, y, z. Então, vamos colocar aqui a posição do próton aqui, em R1. Então, esse cara tem massa M1, carga Ze, pode ser mais de um próton. O importante é que só tem um elétron, R2. Então, aqui é a posição do elétron, massa M2, carga menos. E a gente tem uma interação entre eles, que é uma força radial nessa direção de R. Né? R, então, é R1 menos R2. Só tem algum microfone aberto. Dá uma verificada, por favor, para fechar. Obrigado. R2 menos R2. Então, a gente define essa coordenada relativa, a coordenada do centro de massa, R2 sobre a massa total, N. E o que a gente descobre é que, em termos dessas novas variáveis, a energia do sistema, ela separa, né, num pedaço relativo à energia cinética do centro de massa, um pedaço onde aparece a massa reduzida e a velocidade relativa, né, esse μ é M1, M2 sobre M1 mais M2, e a massa total é M1 mais M2. E aqui está o potencial V de R, que é o potencial central, né, de interação, que só depende do módulo da distância entre eles. Muito bem, em mecânica quântica, então, a parte do centro de massa é trivial, é como se fosse uma partícula livre, né, representando o sistema como um todo, que se move livremente, e tem a dinâmica interna do sistema, representada, então, pela parte relativa. Então, a gente esquece um pouquinho a parte do centro de massa, vamos nos concentrar na parte relativa. Isso aqui pode ser escrito também em termos dos momentos, né, PR, P do centro de massa ao quadrado sobre 2m, mais um momento associado à coordenada relativa, que é μ vezes R ponto, sobre 2μ, mais V de R. Então, muito bem. Então, na mecânica quântica, o que a gente faz? A gente esquece a parte do centro de massa, tenta resolver a parte relativa, a parte do centro de massa é trivial, né, uma partícula livre, e a gente tem que escrever qual que é a newtoniana do sistema. Então, qual que é a newtoniana relativa? É menos H2, a energia cinética, né? Menos H2 sobre 2μ, massa reduzida laplaciana. Então, isso aqui é a energia cinética relativa, mais o potencial. E o que acontece é que, quando a gente escreve essa newtoniana em coordenadas esféricas, a gente tem esse resultado aqui. Ó. Acho que vale a pena escrever, apesar de ser meio longo, RDDR, e tem uma parte, então, que só depende da coordenada radial. Tem uma segunda parte que envolve as derivadas angulares, que é um pedaço grandão aqui, 1 sobre seno de θ, d de θ de seno de θ, d de θ, mais passar a portalinha,
1 sobre seno ao quadrado de θ d2 dφ2. Então, isso aqui é o laplaciano escrito em coordenadas esféricas, mais v. Quando a gente aplicar isso aqui numa função de onda, a função de onda entra aqui, né, nessas primeiras derivadas, e a gente tem que derivar de novo depois aqui. E o que é legal nisso tudo é que a gente reconhece menos H2 vezes todo esse colchete aqui, né, deixa eu pintar de vermelho, menos H2 e toda essa parte que está entre colchetes, a gente reconhece isso aqui como sendo um operador L ao quadrado, né, um momento angular ao quadrado. Então, o hamiltoniano tem uma cara, L2, DDR, dr2, DDR, mais, o sinal vai junto com L2, L2 sobre 2μ L2 mais VL. Tá, então, toda essa complicação angular está embutida nesse símbolo, né, L ao quadrado, que é o operador, então, momento angular ao quadrado. O que a gente pode... Deixa eu dar uma visão um pouquinho diferente da aula passada. Então, olha só para esse hamiltoniano aqui. Ó. Ele tem uma parte radial, tem esse R2 aqui com L2 e tem um V de R. Olha só, o que acontece se a gente calcular... Deixa eu pegar um slide novo. O comutador de H com L2. Então, veja só. L2 é esse operador que envolve ângulos, certo? Então, L2 comuta com qualquer coisa radial. Então, quando eu fizer o comutador de L2 com H, essa parte vai comutar, porque ddθ, ddφ não tem nada a ver com DDR, com R e DDR. Com essa parte do V de R, idem, né? Derivadas em θ e φ não afetam o V de R. Quando eu chegar nesse pedaço, o que acontece? Né? O único pedaço que a gente teria que se preocupar é esse pedaço que tem L2 sobre 2μr2 com L2. Todo o resto só envolve R e comuta. Ora, L2 comuta com L2, certo? É o mesmo operador. O mesmo operador sempre comuta com ele mesmo. Então, esse cara aqui, eu posso tirar do comutador, massa é constante, fica comutador de 1 sobre R2 com L2. E, novamente, isso aqui é zero, né? Porque L é ddθ, ddφ, que não deriva o R. Essas coisas passam uma por cima da outra e esse comutador é zero. Então, H comuta com L2. É muito fácil de ver que H também comuta com LZ, pela mesma razão. LZ é ddφ, certo? Então, ddφ comuta com R, não tem nada a ver com R, e eu também teria que me preocupar apenas com um pedaço que envolve o L2. Ora, L2 com LZ comuta, certo? L2 comuta com qualquer componente de L. Então, novamente, eu fico aqui 1 sobre R2 com LZ, ddφ com R comuta, e isso aqui é zero de novo. Então, e a gente já sabe, né, eu acabei de afirmar, L2 comuta com LZ. Então, vocês vejam que H, L2 e LZ, eles formam um conjunto completo de observáveis que comutam, né? São 3 operadores que comutam um com o outro. Então, pela toda a teoria que a gente desenvolveu no semestre passado, existem autofunções que são comuns aos 3 operadores. Então, as autofunções de H são também autofunções de L2 e de LZ. Então, foi com essa informação no fundo, na nossa cabeça, que nós resolvemos o problema do átomo hidrogênio. Como é que nós fizemos isso? Olha, as funções de onda, que são, então, soluções da equação de Schrödinger, Hψ igual a Eψ, são soluções também de L2Ψ, né? São autofunções comuns. Né? Então, L2Ψ deve ser o seu alto valor Ψ, LZPsi deve ser H cortado MPsi, e
e também autofunção de H. Então, isso, né, mostra que é bem razoável que a gente possa escrever essa função de onda como um produto da parte angular, que são os harmônicos esféricos, autofunções de L2 e LZ, certo? E uma parte radial que a gente deve encontrar de forma que a primeira equação, né, H igual a psi, seja satisfeita. Então, foi isso que nós fizemos na aula passada. Então, deixa eu dar uma repassada bem rápida aqui pela aula 2. Então, eu vou mudar de slide, eu volto para cá, só para a gente olhar novamente a aula 2. Deixa eu ver onde é que está aqui. Então, a aula 2 foi isso que nós fizemos. Nós pegamos a equação de Schrödinger, com L2, então, aquela parte angular, potencial de hidrogênio. Separamos variáveis, né, dessa forma. E quando a gente faz a separação de variáveis, a gente vê imediatamente que essa função de θ e φ são as autofunções, de fato, do L2, né, do operador L2, então são, portanto, os harmônicos esféricos. Passar por isso aqui. Então, está aqui. A gente volta para a equação que sobra para a equação de R, né? Deixa eu voltar rapidinho aqui. Então, L2 aplicado aqui deu H2 LL mais 1, certo? Então, essa constante que aparece aqui é H2 LL mais 1, e a equação radial, portanto, depende desse L. Está aqui. Aí nós fizemos uma série de contas aqui, né? Então, primeiro nós definimos esses K2 como 2μ módulo de E sobre H2, a gente vai resolver sempre para energia negativa, né? Lembra que a gente quer os estados ligados do átomo. A gente define essa constante gama e faz essa mudança de variáveis. Troca de R para ρ, onde ρ é 2 vezes K vezes R. Então, a gente faz isso, aquela equação que estava escrita em termos de R passa a ser escrita em termos de ρ, e a única constante que sobra relevante é esse gama que a gente definiu aqui para trás. Então, ele depende de todas essas constantes e envolve o K também, que depende da energia. Então, o que a gente fez com essa... Como que a gente resolveu essa equação? A gente separou o comportamento no infinito, né? A gente olhou para o comportamento no infinito, viu que ele era um comportamento exponencial e escreveu R como produto da exponencial vezes uma F. Acha a equação para F, então substitui ali na equação de R, acha a equação para F e resolve essa equação por série de Frobenius. Então, propõe uma solução por série, a gente põe aqui um índice S, a gente supõe que a série possa começar não em K igual a zero, mas pode começar numa potência arbitrária S, isso é útil porque a gente vai descobrir que esse S deve ser o momento angular, o valor de L. Então, solução em série, deriva uma vez, deriva duas vezes, joga na equação, analisa essa série, a gente descobre que aquele parâmetro S deve ser igual a L e que aparece uma relação de recorrência, então, entre o AJ e o AJ mais 1, né, os coeficientes dessa série aqui, eles estão ligados o anterior com o próximo. Então, dado o primeiro, que a gente descobre depois por normalização, a gente consegue calcular todos os outros da série. Qual que é o problema? O problema é que essa série tende a divergir, né? Então, a gente tem que truncar a série, e o único jeito de que essa série trunque é que esse gama seja um inteiro. Quando o gama é um inteiro, no momento em que J mais L mais 1 alcançar o valor daquele inteiro, o J mais 1 dá zero, e, portanto, todos os outros AJ daí para frente dão zero. Então, a gente fez essa análise, é uma análise meio longa, né? Então vocês têm que dar uma olhada aqui com cuidado. Mas impondo, então, que o gama é igual a N, como o N depende de K, que envolve a energia, a gente acaba descobrindo, então, que os valores possíveis de energia são quantizados. Para cada N eu tenho um N, né, que é dado por essa expressão. Então, é uma constante, que é chamada, às vezes, de constante de Rydberg, que é da ordem de 13,6 eletronvolts, dividido por N ao quadrado.
E as funções de ondas a gente calcula, então, uma a uma, usando aquela série, e a gente descobre, então, que, né, a solução geral, então, as autofunções de hidrogênio, que nós vamos tentar entender um pouquinho melhor hoje, é o produto, então, dessa parte radial, né, que é a exponencial, o ρ elevado a L, e a série, o polinômio que sobra, que, então, são os polinômios de Laguerre, polinômios associados de Laguerre, são polinômios finitos, né, e os harmônicos esféricos que estão aqui na frente. Tá, então, essa foi a conta toda que a gente fez na aula passada, e a gente vê que, né, eu acho que durante a semana passada tiveram algumas perguntas pelo e-mail, né, o que tem a ver o momento angular com o átomo de hidrogênio. Então, o momento angular ele tem a ver porque o momento angular é uma parte do laplaciano. Né? Então, olhando, deixa eu voltar para a aula 3, para a gente voltar aqui onde ele estava. Então, o fato de que, né, pensando por outro lado, desses operadores H, L2, LZ comutarem, né, uma outra maneira de ver a mesma coisa, existem autofunções em comum, então a função de onda é um produto, pode separar como um produto, esse R, então, foi calculado, e está aqui, né, o último slide que a gente viu na aula passada. Então, essa solução geral, a gente conhece os harmônicos sérios, os polinômios também a gente conhece pelaquela série, nós calculamos alguns explicitamente, e a gente precisa analisar, então, agora, ver o que isso quer dizer, o que a gente aprende, de fato, com essas soluções. Alguma pergunta dessa revisão? Alguma coisa que vocês gostariam de comentar ou perguntar? Deixa eu ver, tem uma... Deixa eu abrir o chat de novo. Legal, então vamos lá. Então, a primeira coisa que eu queria fazer é voltar um pouquinho para trás. Você vê que a gente começa com uma variável R, né, que é a coordenada radial, depois a gente faz uma mudança de variável, a gente define ρ, né, igual a 2kr. Então, vamos voltar para trás, vamos escrever esse ρ que está aqui em termos do R, né, para a gente ter a solução bonitinha. Então, vamos lá, vamos voltar então para a coordenada radial. Vamos voltar de tirar o ρ e botar o R de volta. Então, para isso, é bastante útil definir essa quantidade A0, que é conhecida como raio de Bohr, que foi, no modelo de Bohr, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha, está lá na aula 13 de estrutura da matéria, o modelinho de Bohr. Esse A0 seria o raio da primeira órbita, né, do hidrogênio, da órbita mais ligada, né, do N igual a 1 do hidrogênio. É útil manter essa constante aqui para a gente. Então, vamos ver quem que é o ρ. Vamos fazer essa conta aqui e tentar descobrir quem que é o ρ. Então, o ρ é 2kr, o k ao quadrado é 2μ N sobre H2 e o En são essas energias quantizadas aqui. Então, vamos mostrar que o ρ acaba tendo essa carga. Vamos abrir essa conta e ver que o ρ, na verdade, ele é R vezes 2E sobre N a 0. Deixa eu abrir um slide aqui para a gente abrir essa conta. Como é que a gente faz? Então, vamos lá. Ó, deixa eu pegar minha luzinha para cá. Então, 2kr. Vamos colocar aqui o K, o K2, então, 2μ, né, o módulo de En sobre H2, e o En a gente tem ali do lado. Então, olha só, 2μ sobre H2 vezes En, μZ2E4, μ, então vai ter um μ aqui, Z2E4, dividido por 4πε0 ao quadrado, 2H2N2. 4πε0 ao quadrado, 2H2N2. Então, olha só, esse 2 aqui cancela. Esse H2 com esse H2 aqui vira um H4. E o K, então, se eu tirar a raiz disso aqui, você vê, em cima fica μZe,
e embaixo fica um 4πε0. H2 por esse H2 é um H4, então tira a raiz fica um H2 e sobra esse N2. Vamos comparar isso agora com o raio de Bohr que a gente definiu. O raio de Bohr, 4πε0H2 sobre μe2. Olha, 4πε0H2 sobre μe2. Esse E2, espera só um pouquinho, que eu acho que tem um erro aqui, é E4, né? A energia é E4, não E2. Aqui é um E a quarta, deixa eu corrigir, senão vai ficar uma potência errada aqui. Isso aqui é um E a quarta, então quando tira a raiz, fica E2. Então, 4πε0H2 sobre μe2 é o próprio raio de Bohr. Então, sobra aqui A0. E eu tirei a raiz do N2, né? Então, aqui é um N só, não tem N2. Vezes N. Então, esse é o K. Então, o Rho é 2KR, então ele é 2Z sobre N A0 vezes R. Então, em particular, né, aquela exponencial menos Rho sobre 2, que multiplica as autofunções, vamos dar uma olhada aqui, ó, esse termo aqui, ó, e a menos Rho sobre 2, ele vai ficar, esse 2 cancela com esse 2, e a menos Z R sobre N a 0. Tá? Então, essa é a transformação. Então, a gente vai de R para Rho com essa expressãozinha aqui, joga dentro de todo lugar onde tinha Rho, joga esse valor de R, né? E as energias estão aqui, a gente já viu. E aqui a normalização, deixa eu falar um pouquinho sobre a normalização também, antes de mostrar algumas funções de onda. Então, os harmônicos esféricos, a função de onda, deixa eu escrever aqui de novo. Ela, então, é um produto, ela tem 3 números quânticos, N, L, N. A função radial depende do L e do N. E os harmônicos esféricos de L e N. Então, como os harmônicos esféricos estão normalizados já nos ângulos, né, no ângulo esférico, sendo θ de θ de φ, a gente impõe que a parte radial esteja normalizada, então, com o módulo de R ao quadrado, R2 de R igual a 1. Né? Com isso, a gente garante que módulo de π ao quadrado dV seja igual a 1. Então, a normalização é feita separadamente nos harmônicos e na parte radial. Tá, então, vamos mostrar aqui algumas dessas funções de onda. Então, aqui tem uma tabelinha dessas funções de onda. Eu só quero chamar a atenção para o fato de que aquela exponencial E a menos Rho sobre 2, né, lembra que ela ficou E a menos Z, que é a carga do núcleo, R sobre N a 0. Então, ela depende do N. Tem um N aqui. Então, se vocês olharem aqui, para o estado fundamental N igual a 1, é 1 a 0. Quando N igual a 2, é 2 a 0. Quando N igual a 3, 3 a 0, e assim por diante. Então, essa exponencial também depende do N. O harmônico esférico, vamos pegar uma aqui, por exemplo, o Y21, né? O harmônico esférico 11 é esse cara seno θ e aí φ, vezes umas constantes. Está aqui a parte da exponencial e está aqui o polinômio, né? Que é aquela parte do polinômio de Laguerre, que nesse caso é um R só. Então, sempre ele tem essa estrutura, é o polinômio, a exponencial e o harmônico. Quando é 0, 0, o harmônico é constante, né? 1 sobre raiz de 4π não aparece em ângulos. Quando você tem um harmônico mais complicado, tipo aqui o 2, 2, né? O harmônico, ele tem essa cara, seno quadrado de θ, E a 2 e φ, aqui está a exponencial, aqui está o polinômio, e assim por diante. Então, a gente tem essas funções de ondas todas que, então, representam, né? Se a gente tomar módulo quadrado dessas funções de onda, a gente vai ter a probabilidade de encontrar o elétron em R θ φ. Então, da distribuição de probabilidade de o elétron estar no espaço em alguns lugares. Tá? E a gente vai ver daqui a pouquinho já a cara dessas funções de onda que são muito bacanas, são muito interessantes. Beleza, então essa é a solução de hidrogênio. Né? Então, voltando,
separa a parte centro de massa, a parte interna, né, coordenada relativa, escreve tudo em coordenadas esféricas, o L2 aparece ali explicitamente, a gente separa variáveis, R de R, Y, L, M de θ, acha a equação por Rão, separa a parte assintótica, né, escreve Rão como E a menos O sobre 2 vezes 1F, resolve a F por série, trunca a série, quantiza energia, etc. Então, é esse procedimento que é longo, mas que é, acho, bastante sistemático e dá para a gente resolver. E essas funções de onda agora estão todas tabeladas, se a gente precisar delas. Muito bem. O que acontece com as funções de onda é o seguinte, elas são super degeneradas, né? Se vocês lembrarem, então aqui, deixa eu rabiscar aqui em cima de novo. Aqui. Então, vamos escrever de novo aqui. As minhas funções de onda, elas dependem de 3 números quânticos, o número quântico principal, o número quântico orbital, o número quântico magnético, né? Tem esses nomes às vezes. Agora, as energias só dependem do número quântico principal, né? É aquela constante toda, que é da ordem de 13,6 eletronvolts, dividido por N ao quadrado. Então, você vê, por exemplo, quando ele for igual... e tem restrições nesses valores todos aqui, né? Então, dado um N, o L ele vai de 0 até N menos 1. Né? A gente chegou nisso quando resolveu a solução por série. Vai de 0 até N menos 1. E dado um N, dado um L nesse intervalo, o M vai de menos L a mais L. Então, se a gente pegar, por exemplo, o caso N igual a 2, deixa eu fazer isso numa outra slide para não ficar muito rabiscado aqui. Eu já vou fazer essa contagem mais explícita, mas vou dar um exemplo antes. Então, se eu pegar N igual a 2, eu posso ter L igual a 0 ou L igual a 1. Para L igual a 0, M só pode ser 0. Para L igual a 1, M pode ser menos 1, 0 ou 1. Então, existem aqui 4 funções de ondas, o psi 2, 0, 0, o psi 2, 1, menos 1, psi 2, 1, 0, psi 2, 1, 1. Todas elas têm a mesma energia, porque a energia só depende do N. Então, você tem uma degenerescência igual a 4 para N igual a 2. Tá? Então, existem, para a mesma energia, existem diferentes funções de onda, todas uma ortogonal à outra, certo? Porque tem autovalores de L e M distintos, elas são ortogonais, mas tem a mesma energia. Então, é um sistema degenerado. Então, vamos contar a degenerescência dessas funções de onda. Aqui. Então, qual que é a degenerescência? Eu vou fazer a mesma contagem que eu fiz para o N igual a 2 em geral. Então, para N igual a 2, eu tenho que somar quantos L's são possíveis, e o L vai de 0 até N menos 1, e para cada L eu vou somar M de menos L até mais L. Vou somar o quê? Vou somar 1. É uma função de onda para cada L, para cada M, para N fixo. Certo? Então, eu tenho que somar, que nem nesse caso aqui, eu somei para L igual a 0, só tinha L igual a 0, eu somo 1. L igual a 1, M igual a menos 1, 0, 3, somou mais 3, deu 4. Então, essa é a soma que a gente precisa fazer em geral aqui. Então, vamos ver o que dá essa soma. Então, quanto que dá a soma de menos L até L? Se eu somar 1 de menos L a mais L, isso dá 2L mais 1, certo? Eu vou de menos L, L menos 1, passa pelo 0, 1, 2, 3 até L. Então, de 1 até L dá L, tem os negativos que dão mais L, dá 2L, e mais 1 que é o 0, certo? Então, é a mesma coisa que aqui, né? Quando L igual a 1, tem 1 aqui, 1 para frente, 1 para trás, mais o do meio. Então, é sempre 2L mais 1.
né? Quando L igual a 2, eu tenho menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Então, tem L para frente, L para trás, mais o 0. Então, dá 2L mais 1. E agora eu tenho que somar 2L mais 1 de 0, opa, aqui é menos 1, né? De até N menos 1. Então, vamos fazer essa soma direitinho para a gente calcular. Olha só, quanto que dá a soma de L igual a 0 até N menos 1 de 2L mais 1. Então, são duas somas. A primeira soma, então, é 2 vezes soma de L de 0. O GN é a degenerescência do estado que tem energia EN. Então é quantos estados tem a energia N. Tá? Então, GN é a degenerescência do estado N. Beleza? Então, aqui, G2 igual a 4, nesse caso aqui. Né? A gente calculou a degenerescência do estado 2 e encontrou 4. Então, estou contando quantos estados são possíveis com a mesma energia. Então, quantos L's e quantos M's eu consigo encaixar num dado N. Então, vamos ver. Então, essa soma aqui quebra 2 vezes a soma em L, mais a soma de 1. De L igual a 0 até N menos 1. Então, essa soma aqui é fácil. Eu estou somando 1 N vezes, certo? De 0 até N menos 1. Então, essa soma aqui dá N. É só o número de termos que eu estou somando. Essa primeira soma aqui que vai dar 2 vezes. Então, você vê, eu estou somando de 0 até N menos 1. Então, 0 mais 1. O 0 não adianta, né? Vamos já matar esse 0, porque ele não vai contar com nada. Então, vai começar, na verdade, em 1. Então, 1 mais 2 até N menos 1. E a segunda soma deu N. Então, essa aqui é uma soma de uma progressão, né? Aritmética. Qual que é a conta aqui? É o A1 mais AN vezes N dividido por 2. Né? Então, o resultado é o primeiro termo mais o último, vezes o número de termos, que é N menos 1, dividido por 2. Então, isso mata, tem mais N aqui. Isso mata. Então, dá N vezes N menos 1, mais N. Esse aqui mata com esse e dá N ao quadrado. O primeiro é 0, mas como 0 não vai somar, né? Então, somar com 0 dá 0, então já matei o 0 e comecei com 1, né? Tanto faz aqui, né? Começar de 0 ou começar de 1, dá na mesma. Certo? Né? Porque eu estou somando. Então, a degenerescência dá N ao quadrado. Então, para N igual a 2 deu 4, para N igual a 3 é 9, e assim por diante. Então, essa soma é só para a gente testar. Então, está aqui resumido. Olha só, para N igual a 3. Para N igual a 3, eu tenho L igual a 0, 1 ou 2. Então, quando L igual a 2, então N igual a 3, L igual a 2. Então, o M pode ser 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Aí eu vou para L igual a 1. Então, N igual a 3, L igual a 1. O M pode ser 1, 0 e menos 1. Aí, quando L igual a 0, o M só pode ser 0. Então, dá 5, 6, 7, 8, 9, que é a degenerescência. Então, para cada energia, tem N ao quadrado estados diferentes que o elétron pode ocupar, na orbitais diferentes, com a mesma energia. Tudo bem? Então, finalmente, vamos olhar, então, essas funções de onda, né, dar uma espiada na cara delas. Então, qual que é a interpretação? Né, que Psi ao quadrado, né, Psi estrela vezes Psi vezes dV, é a probabilidade
de eu encontrar o elétron, então, na posição R θφ, né, num pequeno elemento de volume dV, dado por R2 seno θ dr θ dφ, em torno da posição R θφ. Então, você tem aqui o espaço XYZ. Então, você pega um pequeno elemento de volume centrado na posição R, né, ou módulo de R, θ e φ, XYZ. Então, o módulo quadrado da função de onda é a probabilidade do elétron estar nesse pedacinho aqui. Se você abstrair o elemento de volume, olhar simplesmente para o módulo quadrado da probabilidade, R, θ, φ, isso aqui dá a densidade de probabilidade, né? A gente multiplica pelo dV e aí dá a probabilidade. Isso aqui é a probabilidade por unidade de volume, né? A gente multiplica pelo volume e dá, de fato, a probabilidade do elétron estar nessa caixinha. Então, olha só, aqui que a gente pode, como é que a gente pode entender, vamos desenhar, né, essa nuvem de probabilidades e tentar interpretar isso direitinho. Então, primeiro, vamos calcular qual que é a probabilidade de eu encontrar o elétron entre R e R mais dr, independente da sua distribuição angular. Ou seja, eu quero fazer o seguinte. Deixa eu de novo desenhar aqui. Eu tenho aqui R θφ, então aqui XYZ primeiro, espaço 3D das coordenadas relativas, né? Eu desenho uma bola de raio R, desenho aqui para fora uma bola de raio R mais dr. Desculpa o desenho aqui, que é realmente difícil desenhar nessa luzinha. R mais dr. E eu quero saber qual que é a probabilidade do elétron estar nessa casquinha entre as duas esferas, né, independente da posição angular. Qual que é a probabilidade dele estar entre R e R mais dr? Então, entre essas duas cascas desses raios. Então, como é que a gente calcula isso? A gente integra a densidade de probabilidade de 0 até R mais dr, né, calcula a probabilidade do elétron estar dentro da esfera de raio R mais dr, e subtrai a probabilidade de ele estar entre 0 e R. Então, a gente calcula a probabilidade dele estar da casca de fora até a origem e subtrai a probabilidade de estar da casca de dentro até a origem. Isso dá a probabilidade dele estar na região entre as casquinhas. Então, a gente integra em todos os ângulos, integra em R de 0 até R mais dr e subtrai a integral em todos os ângulos, mas indo só de 0 até R. Então, o que dá isso aqui? Ó? As integrais nos ângulos dão 1, certo? Então, os harmônicos estão normalizados, então essas integrais aqui somem, dão 1. Fica a integral radial, de 0 até R mais dr, menos de 0 até R. Ora, essa integral aqui, eu posso quebrar em duas, né? Essa integral, eu posso escrever como a integral de 0 até R, mais a integral de R a R mais dr. Essa primeira aqui mata esse termo, certo? É a mesma integral. E isso que sobra, como é uma integral numa região bem fininha, eu posso aproximar pelo integrando vezes o elemento de volume. Eu integrando, né, módulo de R quadrado R2, vezes o dr. Né? Eu aproximo pelo volume, pela função, vezes o volumezinho do integrando, porque é uma integral bem fininha. Então, essa probabilidade de eu estar entre R e R mais dr, ela é o módulo quadrado da parte radial vezes R2 dr. Então, a densidade de probabilidade radial é isso aqui. Aí, o módulo quadrado de R2 vezes o R2, né, porque é a parte do elemento de volume, vezes dr. Então, olha só, vamos pegar aquelas funções de onda radiais que a gente olhou, que a gente calculou. Então, a gente tem que pegar módulo quadrado e multiplicar por R2,
Isso vai dar, então, a densidade de probabilidade radial. Então, vamos pegar, fazer umas figuras aqui para a gente ver a cara delas. Então, está aqui. Ó. Então, isso é essa probabilidade. Ela está aqui, na verdade, normalizada aqui de alguma forma, mas não importa muito. Esse eixo aqui, então, o que está sendo plotado aqui, para a gente ser bem preciso, né, é essa probabilidade radial que a gente calculou, que é o módulo quadrado de R2dr, está dividido por Z sobre o raio de Bohr. É só uma normalização aqui no eixo Y. E no eixo X, o que está plotado é o R em unidades de R de A0, do raio de Bohr. Então, quando eu estou com 1 aqui no eixo, eu tenho 1 raio de Bohr, 2 raios de Bohr, 3 raios de Bohr, etc. Sabe? Só porque é a unidade natural, né? Se a gente olhar aqui as funções de onda, o R está sempre dividido por A0. Tá vendo? Sempre aparece um A0. Então, a gente já plota em unidades desse raio de Bohr. Então, isso aqui é R sobre A0 no eixo X. Então, aqui é 0. Quando aqui eu estou no 1, quer dizer que eu estou num raio de Bohr, 2 raios de Bohr, etc. E aqui é a probabilidade normalizada dessa maneira também. Então, olha só, para o estado fundamental, N igual a 1, L igual a 0, essa distribuição tem um pico bem perto do raio de Bohr. Então, o pico, na verdade, é exatamente no raio de Bohr, mas o valor, essa flechinha aqui, ela está indicando qual que é o valor médio da distribuição. O valor médio, como a distribuição é meio torta, o valor médio está um pouquinho aqui para a direita. Quando você tem N igual a 2, a distribuição tem 2 picos. Isso, exatamente, Luiz. Eu já vou colocar o Y, a parte angular, daqui a pouco. Aqui, primeiro, a gente só está olhando o que acontece radialmente. Então, qual que é a probabilidade do elétron estar a uma certa distância do núcleo. Então, você vê, quando eu estou no estado fundamental, a maior probabilidade é que o elétron esteja exatamente a 1 raio de Bohr. Embora ele possa estar a valores maiores também, que é uma distribuição de probabilidade. Quando N igual a 2 e L igual a 0, a distribuição de probabilidade tem 2 picos. Então, tem uma chance grande dele estar perto do núcleo, um pouquinho menor que 1 raio de Bohr, mas a maior chance é que ele esteja perto de 5 raios de Bohr, está mais afastado. N igual a 2 e L igual a 1, tem essa cara. N igual a 3, L igual a 0, tem 3 picos. Então, a distribuição radial tem 3 máximos e assim por diante. Então, dependendo do N e do L que você olha, a distribuição radial tem picos diferentes. Então, eu já vou colocar essa informação junto com a parte angular, para a gente ter uma visualização dos orbitais. Então, isso aqui só indica aonde está o elétron em relação à sua distância ao núcleo, né? Então, aqui no estado fundamental, ele está pertinho do núcleo. Conforme você vai para os estados excitados, ele tende a ficar mais afastado do núcleo com essas distribuições de probabilidade. Muito bem, vamos olhar agora a parte angular. E depois a gente coloca as duas coisas juntas. Então, está aqui. Então, qual que é a dependência angular? É o harmônico esférico, né? Então, vamos dar um exemplo aqui de função de onda. Então, essa aqui, ó, eu vou olhar especificamente para a função de onda com N igual a 2, L igual a 1 e M igual a mais ou menos 1. Então, olha só, o R21, a parte radial é essa cara aqui, né? Vamos voltar para a figura anterior. R21 é essa aqui do meio. Então, a distribuição radial tem um pico perto de 4 raios de Bohr. 1, 2, 3, 4 raios de Bohr. Muito bem. A parte angular é um harmônico esférico. Aqui está o menos 1. O 1 é só trocar o sinal de menos e φ para mais e φ. A distribuição de probabilidade é módulo quadrado disso. Então, módulo quadrado, vou até colocar aqui, ó, menos ou mais, só altera o sinal aqui. Quando a gente toma módulo quadrado, essa parte que envolve o sinal desaparece.
Então, tanto por mais 1 quanto por o menos 1, módulo quadrado é 3 sobre 8π seno ao quadrado de θ. Então, vamos lembrar, olha só, o ângulo θ é o ângulo polar, certo? Então, eu tenho aqui uma posição radial, esse é o ângulo θ, o ângulo φ é essa projeção aqui Z, e a distribuição de probabilidade não depende de φ, ela é simétrica se eu rodar em torno do eixo Z. Mas ela depende de θ. Então, olha só, quando θ for igual a zero, quer dizer que o elétron está apontando para cima do eixo Z, essa probabilidade é zero. Então, você vê que não tem nada, não tem probabilidade do elétron estar próximo do eixo Z. Quando o θ é igual a π, ele está apontando para baixo, mesma coisa. Certo? E essa distribuição de probabilidade ela é máxima quando θ é π sobre 2, quando o elétron está no equador. Então, se a gente juntar essa informação, que o elétron não está perto dos polos, ele está mais próximo do equador, onde θ é π sobre 2. Ela é simétrica em relação a φ, e ela tem um máximo radial aqui em 4 a 0, essa é a distribuição de probabilidade que você tem. Ela é oca por dentro, se você olhar por dentro, ela é oca, porque a probabilidade do elétron estar perto do zero é muito baixa, ela aumenta num certo R e depois cai de novo. Então, é uma nuvem de probabilidade que tem a distribuição radial dessa cara, mas tem uma distribuição angular também assim, ela é furada perto do eixo Z, né, porque o harmônico esférico mata, e ele é grande perto do equador. Então, essa é a cara da função de onda do elétron, quando ele está no nível 2, 1, mais ou menos 1. Qual que é a cara? Vamos desenhar aqui. Qual que seria a cara da distribuição se eu tivesse no 1, 0, né? Ou seja, função de onda n igual a 2, L igual a 1, n igual a 0. Ora, o y10 é cosseno de θ. Certo? Então, vamos tentar imaginar aqui, a gente ver se isso bate depois com a figura que vai vir para frente. Então, vamos tentar desenhar aqui. Qual seria a distribuição de probabilidade desse estado aqui? Então, isso aqui é o R21, que tem essa mesma distribuição aqui. Então, tem um máximo só perto do 4 a 0, e tem o Y10. Então, o Y10 é proporcional, tem uma constante que eu não vou me lembrar aqui, acho que é raiz de 3 sobre 4π, se não me engano, cosseno de θ. Então, o módulo desse cara ao quadrado é 3 sobre 4π cosseno ao quadrado de θ. Então, o que a gente imagina agora para a distribuição angular? Quando θ é igual a 0, a distribuição é máxima, né? O cosseno é 1. E quando θ é igual a π, cosseno é menos 1, cosseno ao quadrado também é 1. Então, agora ela é máxima perto dos polos. E perto do equador, então, quando θ é igual a 0 ou π, ela é máxima. Quando θ é igual a π sobre 2, dá 0, certo? Porque o cosseno de π sobre 2 é 0. Então, essa função de onda, ela é meio que o oposto daquela outra. Ela vai ter uma calotinha grande aqui perto dos polos, de probabilidade, e perto do equador, ela tende a 0. Então, vai ser alguma coisa assim. Então, vai ser grande nas calotas, e quando a gente vai perto do equador, a distribuição de probabilidade é 0. Então, aqui, se a gente olhar... Então, está aqui. tem uma aqui mais interessante ainda, que é a função de onda. Então, essa daqui é a n igual a 3. Então, quem está olhando por si... Professor, Oi? eu queria perguntar uma coisa. Eu não entendi direito essa parte do θ. Tá.
Quando você está lá no slide que você faz o seno ao quadrado, Hum, você tem ali aquele... você desenhou, né, o ângulo θ e o φ ali, né? E isso. aí o θ, ele está saindo de 0 E até até, pi. Até pi. até, Até pi. até π. Então, Isso, isso. é isso que eu não estou entendendo. Nesse Tá. caso, ele está saindo, ele é de 0 a π. Até pi, isso. Θ vai sempre de 0 a π. Né? Quer dizer, esse vetor R, se ele estiver apontando aqui para baixo, aí o ângulo θ é perto de π. Né? Então, o φ vai de 0 a 2π, para cobrir todo o plano. O θ vai de 0 a π. Então, ele Mas o π aponta. sobre 2, ele é em Z ou ele é Então, no... deixa eu fazer essa figurinha de novo, que ela está muito rabiscada aqui. Deixa eu apagar de desenhar ali. Então, quando o θ é π sobre 2, o R está apontando para o plano XY. E olha só, aqui está o... Vamos pegar um vetor R qualquer. Então, esse ângulo aqui é θ, aqui é Z. A gente projeta no plano... ruim desenho aqui, deixa eu pegar de novo aqui. A gente projeta esse cara no plano XY. Uhum. Certo? Então, aqui, esse ângulo é φ, x. Então, o θ e o módulo de R. Então, a gente está olhando a densidade e probabilidade num ponto definido por R, θ e φ. Tá? Uhum. Então, vamos supor que esse ponto está aqui em cima do eixo Z. Então, é um certo R, mas θ igual a zero. Então, quando Tá. θ... Aí θ igual a 0. Isso, aqui em cima θ igual a zero, porque você está encostado aqui, né? Você puxa esse ponto para Beleza. cá, θ igual a zero. Então, nesse ponto, a probabilidade é zero, porque matou aqui, ó. Certo. Então, não tem nada aqui, um buraco. Conforme o θ vai... Então, você vai puxando esse ponto aqui para baixo, vão manter R fixo e φ fixo. O φ não entra, né? Então, você tem essa simetria azimutal. Mas, conforme o θ vai abaixando, o seno ao quadrado vai aumentando. Então, a probabilidade de você encontrar o elétron no mesmo R, mais próximo do plano XY... Então, quando você está no plano XY, o θ é π sobre 2. Você abaixou de π sobre 2, então você está... Era isso que eu estava confundindo, porque eu viajei, professor, mas é isso. Então, o zero é em Z, né? A referência é em Isso, Z. exato, é em Z, Aí, exato. o π sobre 2 é quando ele está no plano XY. Isso, Tá. tá? E Eu aí, estava pensando ao contrário. não, mas só que é meio confuso de ver pela primeira vez. Né? Então, perto do plano, essa distribuição é máxima. Então, o elétron está concentrado no plano XY com uns buracos. É tudo suave, né? Uma distribuição só. Você vai de zero até o máximo, mas aqui a distribuição é zero e atinge o máximo no plano. Além disso, a distribuição depende de R também. Então, perto de R igual a zero, ela é muito baixa. Perto de 4 a 0, ela é máxima. E conforme você se afasta disso, ela cai de novo. Então, é uma nuvem, né, que tem um máximo em 4 a 0 e depois decai, mas também tem essa distribuição angular dessa forma. Obrigada, professor. Nada. Então, aqui, por exemplo, um caso mais complicado, quando a gente olha para N igual a 3, L igual a 1 e M igual a 0. Então, qual que é a distribuição de probabilidade completa que a gente precisa olhar? Né? É a π310 ao quadrado. Então, isso é o módulo ao quadrado do R31, que está desenhado aqui em função de R, vezes o módulo ao quadrado do Y10. Certo? Aqui tem um R2 também, né? A parte radial tem sempre um R2 multiplicando. Então, aqui a parte radial tem um máximo aqui, pequenininho, e depois vai a zero, e tem um outro máximo grandão, e depois vai a zero de novo. Então, tem duas bolotas, né? Esse estado. O elétron pode estar tanto aqui quanto aqui. Só que a parte angular é um cosseno, então é um cosseno ao quadrado, e novamente o cosseno ao quadrado, quando θ é zero, agora perto do eixo Z, é que ele é grande. O cosseno de zero é 1. E perto do plano, cosseno de π sobre 2 é zero,
então essa distribuição está concentrada perto do eixo Z, mas com essa distribuição radial de duas bolinhas. Aumenta, diminui, aumenta de novo, né? O aumento na segunda bola é maior que o da primeira. Então, você tem essas distribuições de probabilidades, e você pode desenhar isso aí para vários orbitais, e tem essas caras aqui super interessantes, né, que você pode, inclusive, procurar no Google, tem umas figuras bonitas dessas representações. Então, dá para ver que começam a aparecer essas caras interessantes. Você vê quando L igual a 2, M igual a 1, você tem um produto, se não me engano, de um seno com um cosseno nesse harmônico. Então, o seno mata perto do polo, o cosseno mata perto do equador, e a distribuição só fica diferente de zero entre eles, né? Nem no polo, nem no equador, fica essas cascas. Então, é bem bacana olhar esses orbitais todos. E lembrando, né, que para cada N fixo, todo mundo tem a mesma energia. Então, são estados degenerados, mas com distribuições angulares e radiais distintas. Professor, Diga. Voltando um pouco para a física. Uhum. Então, isso seria a probabilidade de encontrar o elétron no átomo de hidrogênio, né? Uhum. Para n igual a 1, seria a probabilidade seria muito maior de encontrar o elétron, mas se a gente aumentar as camadas, a gente vai ter tipo um espalhamento, né? Não, então, vamos com calma. Esses estados todos são estados estacionários, né? Então, são estados cuja probabilidade é independente do tempo, né? Se você lembrar, a função de onda completa do problema, dependendo de R e de T, para esses estados estacionários, é E a menos I ENT sobre H cortada, a energia do estado, vezes essa coisa que a gente calculou, que é a parte da equação independente do tempo. A gente separa a variável, separa a energia do tempo e depois coloca aqui. Então, se você tomar módulo quadrado de psi de RT, esse cara some, né, porque é uma fase, e você fica com um módulo quadrado de psi NLN, que não depende do tempo. Então, o que isso quer dizer? Se você preparar o seu hidrogênio, pegar um átomo de hidrogênio, deixar ele no estado fundamental, então o estado fundamental só tem esse aqui, N igual a 1, L igual a N igual a 0. Se você medir aonde que está o elétron, você vai descobrir que ele está distribuído numa nuvem que está a uma distância média de um raio de Bohr, mais ou menos, e que cai, né, exponencialmente fora disso e é esfericamente simétrica. Tá? A probabilidade do elétron estar em qualquer lugar é 1, porque a função de onda está normalizada. Aí você vai para um estado mais complicado. Você pega, sei lá, esse aqui. Então, você prepara, você, né, manda um fóton em cima do elétron, de forma que ele passe para um estado excitado, e você, de alguma maneira, consegue colocar nesse estado N igual a 3, L igual a 1, M igual a 0. Então, a distribuição de probabilidade do elétron vai ter essa cara. Se você for medir o elétron, a chance dele estar perto do núcleo aqui no meio é muito pequena, então ele vai estar mais essa distância da bola de dentro, pode estar na bola de fora, e etc. Mas a probabilidade dele estar em qualquer lugar continua sendo 1, porque está normalizado. Agora, uma coisa diferente é você ter uma superposição desses estados, né? Você pode ter um estado que é uma mistura desses, que não é um estado estacionário. Você pode preparar o seu átomo numa combinação. Né? Isso aqui são os estados estacionários. A solução geral do problema é qualquer combinação linear dos estados estacionários satisfaz a equação de Schrödinger. E aí é mais complicado, porque o elétron vai estar num estado ou no outro, vai estar transitando de um para o outro, etc. Mas, entendeu? Então, aqui a gente está focando na parte realmente estacionária. Eu não tinha imaginado que para o primeiro estado a probabilidade seria maior do que para os outros. Mas não é. Você falou. Isso, é sempre 1. A probabilidade total é sempre 1, está tudo normalizado. Então, aqui o desenho pode dar uma impressão meio diferente, né? Porque é uma ilustração, mas a integral de módulo de psi ao quadrado é 1 para todo mundo. Legal.
Então, aí, só um pouquinho de história, que não lembro quem perguntou, se foi o Luiz mesmo, se foi o Gabriel, de quando vem essas soluções todas, né? Então, eu dei uma olhada aqui, não achei tudo que eu queria, mas parte da informação é essa daqui. Ó. Então, o primeiro modelinho de átomo de hidrogênio que teve foi o modelo de Bohr. Né? Ele quantizava as órbitas circulares, então ele tinha uma coisa que era o seguinte, né? Ele pensava que aqui estava o próton, aqui estava o elétron em volta do núcleo, e que para essa órbita ser estável, como o elétron tinha que ser uma onda, essa onda ela tinha que se encaixar direitinho aqui na órbita. Ou seja, que o tamanho da órbita, 2πr, teria que ser igual ao número inteiro de comprimentos de onda Planck desse elétron. Lembre que lambda é H sobre P. Então, isso aqui é H sobre P, que é mv. Então, eu falo, as únicas órbitas possíveis são aquelas que satisfazem essa condição. Então, com isso, ele introduzia essa quantização e introduzir ao mesmo tempo uma relação entre R e V. E aí fala, vamos supor que as órbitas são circulares, então a força radial tem que ser mv2 sobre R, Z E2 sobre R2. Então, aqui tinha uma outra relação entre R e V. Ele resolvia essas duas equações e tirava o R e o V em função das constantes e do número quântico. E com isso ele calculava a energia, né, como sendo mv2 sobre 2, mais o potencial, com esse R e esse N quantizados dessa forma, né, e ele tirava exatamente essa expressão que a gente derivou, né, a mesma expressão que a gente derivou saía daqui. E daqui, só que foi feito em 1913. Depois, o Sommerfeld, ele estendeu essa quantização e falou, olha, as órbitas não precisam ser circulares, a gente sabe que órbitas do problema de Kepler são elípticas, então ele tem uma quantização um pouco mais complicada, ele quantiza as órbitas elípticas e tem um resultado mais geral, que na verdade é parecido já um pouco com o resultado relativístico. Depois, a solução usando a equação de Schrödinger, essa que a gente fez, foi feita aparentemente simultaneamente pelo próprio Schrödinger e pelo Pauli, em 1926. Eles publicaram trabalhos com dias de diferença um do outro. E logo depois vem a equação relativística de Dirac, em 1928, e eu não encontrei quem fez a solução do átomo de hidrogênio relativístico pela primeira vez. Eu não sei se foi o próprio Dirac ou não, eu vou depois tentar achar essa informação e eu adiciono aqui. Então, mas tudo isso é muito rápido, né? As coisas acontecendo aqui, uma atrás da outra, bem rapidamente. Certo? Então, isso fecha essa parte do hidrogênio. Eu queria, então, ter mais aqui, meia dúzia de slides aqui que eu queria passar com vocês, que essa solução toda que a gente fez com o átomo de hidrogênio, na verdade, esse formalismo, ele é útil para qualquer potencial central. Não precisa ser o hidrogênio em si. Né? Aquela condição que nós vimos que o Laplaciano separa uma parte radial, uma parte com L2, e a gente soma um potencial central, aquilo vale para qualquer potencial central. Então, eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu vou usar isso mais para frente, quando a gente for falar de espalhamento. Então, tá aqui. Então, qual que é o caso geral de forças centrais? Então, é a mesma equação de Schrödinger, certo? O Laplaciano, então, que representa energia cinética, né? A parte radial, toda a parte angular, que a gente reconhece como L2, e um V de R qualquer, igual a E de R. Então, a minha única condição por agora é que V só depende de módulo de R. Então, nesse caso, a gente pode... Esse operador hamiltoniano, ele comuta com L2 e com LZ da mesma forma que a gente mostrou antes, né? O V é um V de R qualquer, isso não atrapalha essa condição. Deixa eu ter uma pergunta aqui.
Então, tem uma pergunta aqui. O que acontece quando você acrescenta mais elétrons nos átomos, né? Então, aí a coisa realmente complica substancialmente, né? O que acontece é que se você tem, por exemplo, um átomo de hélio, né, que você tem 2 elétrons, o que acontece é que você tem uma interação repulsiva entre os elétrons, né? Então, você tem, se tem uma modificação, ela é drástica no sentido, mas não completamente, não um desastre completo. O que acontece? Você tem uma interação repulsiva entre os elétrons. Então, a hamiltoniana muda. Então, primeiro, você tem uma hamiltoniana de fato, mesmo que você esqueça a parte da coordenada do centro de massa, né? Então, você tem agora energia cinética de 2 elétrons, com a função de onda depende de R1, θ1, φ1, R2, θ2, φ2, que é a coordenada de cada elétron. Cada elétron sente a interação com um potencial central representado pelo núcleo e tem mais uma interação repulsiva entre eles, né? Então, tem uma interação do tipo E² sobre R. E essa interação repulsiva é difícil de tratar. Então, existem diversos truques para tentar tratar isso. E um dos truques é dizer o seguinte, olha, quando eu tenho 2 elétrons, é como se um elétron blindasse um pouco o núcleo, né? Tem um núcleo com carga 2e, eu pego o primeiro elétron e digo, ó, o núcleo com mais um elétron é como se fosse um núcleo efetivo de carga 1e. E esse elétron que sobra fica um elétron tipo hidrogênio. E a gente tem maneiras de tratar esse problema, mas ele é mais complicado, né? Os orbitais acabam mudando bastante, então não é tão trivial assim. A gente vai tocar um pouco nesse problema. Nós vamos fazer teoria de perturbação e nós vamos ver como que a gente poderia, pelo menos de maneira aproximada, tratar esse problema. Tá? Mais para frente a gente volta nisso. Muito bem. Então, está aqui. Ó. Então, o que acontece com forças potenciais centrais geral? Então, a gente tenta a mesma separação de variáveis, né? Então, o psi a gente escreve como harmônico esférico, vezes uma parte radial, substitui na equação, e está aqui a parte da equação radial. Né? Vai depender do L, e vai depender da energia, a mesma equação que a gente resolveu, só que agora eu não estou substituindo o potencial central. Então, tem um truque interessante aqui, que eu não usei, que o Cohen usa, e que eu vou mostrar para vocês, de simplificar um pouco essa equação e colocar ela numa cara ainda mais parecida com a mecânica clássica. Então, o truque é o seguinte, esse pedaço do potencial do Laplaciano, 1 sobre R2, ddr, dr2, ddr, dá para abrir isso aqui e reescrever assim, ó, de uma cara um pouquinho mais simples. Deixa eu mostrar isso para vocês aqui. Que eu posso, então, trocar esse pedaço aqui, R2, ddr, dr2, ddr, por 1 sobre R, d2, dr2, dr. Tá? É a mesma coisa. E isso aqui tem uma vantagem em escrever isso dessa forma em alguns casos. Vamos mostrar essa igualdade? Então, olha só. Vamos calcular aqui que dá, então, 1 sobre R2, ddr, e R2, dr, dr. Tá? Essa é a nossa formulação original do jeito que a gente escreveu. Então, vamos fazer isso aqui. Então, esse 1 sobre R fica olhando aqui. Então, vamos derivar em relação a R esse produto. Então, quando eu derivar o R2, fica 2R. Vou usar R', tá? Para derivada. dr, dr. E agora eu derivo a derivada, fica a derivada segunda. Assim. Então, quando eu entro com esse R aqui para dentro, fica 2 vezes R', mais um R que mata também, R 2 vezes. Mas vamos olhar para a segunda forma.
1 sobre R, D2 de R2 de R vezes R. É tudo derivada total, na verdade, né? Estou escrevendo parcial, mas a gente pode escrever derivada total aqui. Então, vamos fazer essa conta agora. Então, 1 sobre R. Eu vou deixar uma das derivadas aqui e vou derivar uma vez aqui dentro. Então, derivo R, sobra Rão. Derivo Rão. Deixa eu ver, tem um comentário aqui. 1 sobre R2. 1 sobre R2, tem razão. Não é 1 sobre R2. Aqui não é R, não. É R2. Então, quando a gente corta aqui, sobra um R aqui embaixo. E aqui não sobra nada. Obrigado. Isso. Ok. Então, vamos voltar aqui. Então, deixei 1 sobre R, deixei uma derivada, derivei uma vez aqui dentro. Agora, eu vou derivar de novo. Então, 1 sobre R ainda fico olhando. Derivo Rão, R'. Derivo R', fica outro R'. Né? Então, vou já somar aqui. E aí, derivo o Rão. Fica R duas linhas, que dá a mesma coisa, né? Joga esse R para dentro. 2R' sobre R', mais R duas linhas. Tá, então, tanto faz escrever aquele primeiro pedaço do Laplaciano dessa forma, com 1 sobre R2 dBr, ou escrever diretamente assim. Tá? Então, vamos escrever dessa forma alternativa, porque isso tem uma vantagem interessante. Então, está aqui. Ó. Então, substituir aquele primeiro pedaço pela essa forma alternativa. Então, menos H2 sobre 2μr, D2R2, R vezes Rão, o resto está igual. E isso aqui agora dá uma dica para a gente de eu tentar uma transformação de variáveis, que é chamar. Então, eu vou chamar agora U de R igual a esse produto que aparece aqui. Ó. R vezes a função de onda. Eu estou colocando esse L aqui nos índices, porque a equação depende do L e depende do E. Certo? Então, eu vou definir uma função auxiliar, que é R vezes o Rão, que é essa função 1. Então, ela vai entrar aqui no meio. Então, vamos fazer essa transformação e ver a equação que sai, que ela tem uma cara interessante. Então, vai ser... Ó, esse termo, então, simplesmente isso aqui vira 1. Menos H2 sobre 2μr. D2U dR2. Vou omitir o índice EL para não ficar muito carregado. Então, isso aqui vira 1. Nos outros termos, simplesmente onde tem o Rão, eu vou substituir U sobre R, certo? Nesses três últimos termos aqui. Então, fica aqui mais H2LL mais 1. Então, tinha sobre 2μr2, fica 2μr3U, certo? Coloquei o Rão como U sobre U. O termo do potencial, tinha o Rão, U sobre R. O termo da energia, que tinha o Rão, U sobre R. Tá? Então, só troquei esses caras aqui. Muito bem. Um R agora eu posso matar em todo mundo. Ó. Esse R mata um aqui, mata um aqui, mata um aqui. E a equação fica 2μ D2U dR2 mais H2LL mais 1 sobre 2μR2 U mais VU igual a E. E olha só, isso aqui tem uma cara de problema de uma dimensão, né? Se a gente juntar, então, esses potenciais, a gente define um potencial efetivo, como a gente fez em mecânica clássica, como sendo V de R mais esse pedaço, que também só depende de R,
essa equação toda vira menos H2 sobre 2μ, D2U dr2, mais V efetivo de R1 igual a E vezes 1. E fica exatamente com a cara de uma equação de Schrödinger de uma dimensão, né, com a diferença de que o V é o V efetivo, então leve em conta também a parte radial, que vai depender do valor do momento angular, e a energia. Né? A única diferença, a outra diferença é que o R vai de 0 a infinito, é a coordenada radial, e não de menos a mais infinito, como se fosse uma coordenada X, por exemplo. Mas aí fica com uma cara mais simpática, né? E a gente poderia ter resolvido o átomo de hidrogênio partindo daqui. Né? Acho comportamento assintótico da U, separa em série, vai dar a mesma coisa. Né? Mas essa cara é uma cara um pouquinho mais simpática da função radial. Então, a gente pode se lembrar disso. Né? A função radial, nessa forma, né, R, se a gente definir U igual a R vezes R, a U é uma equação de uma dimensão com potencial efetivo. Então, essa é a cara aqui da equação. Então, fazendo a mudança de variáveis, tem essa cara aqui, né, que a gente, então, pode encarar como um problema de uma dimensão e que tem uma formulação muito parecida com a formulação clássica, né? Potencial efetivo aparecendo bonitinho, uma derivada segunda aqui de R. E, então, por que eu estou falando isso? Né? Porque existem outros potenciais radiais que são interessantes e que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. E um deles, que é o mais simples possível, é a própria partícula livre em 3 dimensões. Né? V igual a 0 é um potencial radial, certo? É um potencial radial que é 0 para todo R, mas ele não depende de θ e φ. Então, a gente pode resolver a partícula livre em 3D usando essa equação, e nós vamos fazer isso mais para frente um pouco. As soluções desse problema da parte radial são as funções de Bessel esféricas. Dá para resolver problemas onde o potencial é atrativo numa região do espaço e 0 fora dessa região, ou repulsivo e 0, etc. Dá para resolver o problema do oscilador harmônico com potencial KR2 sobre 2. Na verdade, os dois problemas do Cohen desse capítulo são sobre o oscilador harmônico em 3D. E dá para resolver o átomo de hidrogênio, que foi o que a gente fez aqui. Em todos esses problemas, a solução vai ser do tipo, então, em coordenadas esféricas, né, não em x, y, z, ela vai ser do tipo aquela solução radial, R1, né, que a gente aqui está escrevendo como, onde é que está? Aqui, Uzinho sobre R. YLM de θφ. E para achar o U, a gente resolve, então, essa equação radial aqui. Tá? Só para terminar, eu vou escrever essa equação para a partícula livre, espero não me enrolar muito aqui, e vou mostrar para vocês uma dessas soluções, só para a gente ver como é que essa álgebra funciona. Tá? E aí a gente encerra a aula. Então, vamos pegar a partícula livre, V igual a 0. Então, qual que é a solução, qual que é a equação que a gente quer resolver? É essa aqui, ó. D2U dr2 mais H2L L mais 1 sobre 2μL2 U igual a E U. Notem agora que o E é contínuo, né? A partícula livre não tem quantização, não é uma partícula livre, E pode ser qualquer coisa, de 0 até infinito, e essa é a equação para U. Então, vamos resolver isso aqui para um caso bem simples, só para a gente fazer um exercício, e depois a gente vai fazer o caso geral mais para frente. Então, vamos pegar o caso de momento angular igual a 0. Então, se L igual a 0, a equação realmente é muito simples. D2U dr2 igual a EU. Então, vamos definir
2μe sobre H2 igual a K ao quadrado, como a gente sempre faz. E a equação vai ficar, então, D2U dr2 igual a menos K2 vezes U. Então, quais são as soluções aqui? Ou exponenciais ou seno ou cosseno de KR. Né? Então, as duas soluções independentes aqui, eu vou usar essas aqui, ó, U de R. Deixa eu apagar isso aqui, deixa eu fazer esse uma outro slide. Então, as soluções independentes vão ser U de R igual seno, uma constante, né, normalização, seno de KR ou cosseno de KR. Se derivar duas vezes, dá menos K2 vezes a própria função. Então, essas são as soluções. Qual que é a solução radial, então? Ela vai ser A seno de KR sobre R ou B cosseno de KR sobre R. Certo? Essas são as soluções, né, que é U de R sobre R. E agora a gente nota o seguinte, que quando R vai para zero, se a gente analisar o comportamento dessas soluções conforme R vai para zero, seno do argumento, quando o argumento vai para zero, é o próprio argumento, né? Então, isso aqui dá KR sobre R, o R cancela, isso aqui tende a uma constante, A vezes K, mas essa outra aqui, R vai para zero, o cosseno vai para 1, 1 sobre zero vai para infinito. Certo? Então, essa segunda solução diverge na origem, a única que não diverge é a primeira, e a gente costuma reescrever, então, esse cara aqui, essa função de onda radial, ela é uma constante, que a gente tem que normalizar, e seno de KR, a gente coloca um K a mais aqui, que é uma constante, então isso aqui vira uma nova constante, a linha, seno de KR sobre KR, que é a função de Bessel esférica J0 de KR. Essa função cosseno de KR sobre KR é a N0 de KR, a função de Neumann esférica, mas ela diverge na origem e não serve para partícula livre. Tá? Então, para L igual a zero, a solução da equação radial da partícula livre é uma função de Bessel, J0 de KR, e a gente vai ver mais para frente que para qualquer valor do momento angular, L, a solução é JL de KR, que são essa série de funções de Bessel, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Certo? Então, é isso. Então, isso aqui encerra esse primeiro bloco, então, da matéria, né, que são átomo de hidrogênio e já uma primeira pincelada aqui em potenciais centrais. Nós vamos depois usar particularmente essas soluções da partícula livre para resolver o problema de espalhamento. A gente vai voltar nisso mais para frente, mas aqui só para dar uma ideia de como essas soluções funcionam. Tá, então, essa sexta-feira vai ter a primeira aula de exercícios, né, com o Pedro. Ele deve encontrar vocês, então, dá umas 2 horas. Quem puder assistir, vai lá, assiste. Eu pedi também para ele gravar no esquema do semestre passado e colocar a aula também lá no YouTube para vocês assistirem depois também, se precisarem. É isso. Perguntas, comentários? Professor, tá me Diga. ouvindo? Estou ouvindo. Você pode voltar no slide 20, eu acho? Acho que é o 20. 20. Vamos ver. É o 20 mesmo. Só para entender, essa figura do orbital, a gente está vendo o quê? Esse eixo vertical, ele é a densidade de probabilidade? Não, o eixo vertical, tá. O eixo vertical é o eixo Z. Então, aqui é o eixo... o eixo Z mesmo. É o Z mesmo, isso. Então, aqui a gente teria X e Y. Então, tá aqui.
Ops, aqui. Então, o que acontece é que e essa nuvem que você está vendo é a densidade de probabilidade. Então, onde a nuvem é espessa, a probabilidade do elétron estar lá é grande, onde a nuvem é rala, a probabilidade de encontrar o elétron lá é zero. Então, se você integrar essa nuvem em todo o espaço, isso dá 1. A probabilidade do elétron estar em algum lugar. Não entendi, mas essa parte, a parte mais escura, Uhum. ela deveria vir para frente também, ou realmente ela, tipo, eu não entendi mais ou menos onde ela está, entendeu? Entendi. Tridimensionalmente, assim. Tá. Ela é a casca por fora dessa estrutura? Então, é uma casca, mas não é uma casca fininha, né? A casca tem uma espessura, porque a parte radial que está desenhada aqui em cima, ela é gorda, né? Ela tem um máximo aqui no 4 a 0, mas em 3 também. Ela é grande, em 2, em 5, em 7. Então, é uma casca espessa, né? Se você olhar de dentro para fora, imagine que você está na origem e que você anda ao longo do eixo X. Você vem andando aqui ao longo do eixo X. O que você vai ver? Você vai ver uma densidade de probabilidade muito baixa, você vai ver essa curva, basicamente. Aí a densidade de probabilidade aumenta quando você está nessa região, então essa região aqui é essa região. E aí, quando você se afasta, ela vai decrescendo e vai desaparecendo. Se você andar aqui, na direção do eixo Z, a densidade de probabilidade vai ser sempre zero. Por quê? Porque o θ é zero e o harmônico certo mata a probabilidade. A nuvem que a gente está vendo é o produto do y1 menos 1 ao quadrado com R2, R21 ao quadrado. Então, essa função é desenhada aqui e essa função é o seno. Quando você faz o produto dos dois e olha no espaço, você vê que você tem que fazer radialmente essa curva, mas angularmente essa daqui. Então, se você está em θ igual a zero, que é o eixo Z, o y é zero. Então, não adianta você multiplicar zero por qualquer coisa que dá zero. Então, você vai andando aqui, é sempre zero. Se você anda agora aqui, num certo ângulo θ, diferente de zero, como o θ é fixo, você calcula o y, isso aqui dá um certo valor, esse valor vai ser tanto maior quanto mais o θ se aproxima do plano XY, mas ele dá um certo valor, e radialmente, novamente, você vai vir. Você sai de um valor muito pequeno, perde zero, aumenta e cai de novo. Então, é uma coisa em 3 dimensões que é meio complicada de analisar. Mas se você pudesse virar essa distribuição e olhar por cima, você ia ver um furo, um buraco, né? Porque bem no eixo Z é zero e é uma nuvenzinha que vai se adensando conforme você se afasta radialmente e se aproxima do plano XY. Entendi. E daí não tem aliás, você tem simetria em Y, né? Aliás, em φ, né? Porque você não tem Isso, exato. Não tem dependência em φ, né? Exatamente, tem simetria em φ. Então, todas essas funções de onda têm simetria em φ, então você tem essa... se você rodar em torno do eixo Z, é sempre a mesma coisa. Isso vale para todas elas, né? Todas elas têm essa cara. E isso pela escolha que a gente faz. O eixo Z acaba tendo um papel especial, né? O θ, a gente podia ter escolhido o eixo Z em qualquer lugar, né? Então, isso é uma coisa um tanto estranha um pouco de pensar, porque se o eixo Z é arbitrário, né? Escolha uma direção qualquer para ser o eixo Z. E o problema é que tem simetria total. Então, se eu tivesse escolhido o eixo Z aqui, na direção que está o X, esse furo estaria deitado, né? Então, na prática, como que a gente vai medir essas coisas? Então, na prática, se você de fato quiser medir essas distribuições, o que você tem que fazer é quebrar um pouco essa simetria, né? Você coloca, por exemplo, um campo magnético bem fraquinho na direção do eixo Z, aí o eixo Z deixa de ser um eixo arbitrário e passa a ter uma direção preferencial, aí você faz essas medidas aí e você mede esses orbitais. Entendi, professor. Obrigado. Nada. Professor, Diga. eu fiquei com um pouco de dúvida sobre as autofunções, eu acho que é no slide 4. Então, para a gente encontrar essas
expressões do psi, a gente precisa ter a tabela dos polinômios de Laguerre, né? Isso, ou você tem a tabela dos polinômios de Laguerre, ou você calcula uma a uma por série, como a gente fez a aula passada. Você tem aquela série, quer ver? Deixa eu voltar para a aula 2. Onde é que ela está? Aqui, está aqui. Na aula 2, a gente tinha essa solução por série. Então, a gente trunca a série. Então, por exemplo, aqui, eu fiz para L igual a 0, por um certo valor de N. Então, você fixa o L, fixa o N e calcula o polinômio. Então, você pode fazer isso aqui na mão, se você quiser. Calcula o polinômio para cada N e para cada L. Vai sempre ficar em função do primeiro coeficiente a 0, que você tira por normalização. Mas se você, obviamente, você não vai fazer essa conta toda hora, e então, para você ter as soluções completas, você vai lá na tabela de polinômio de Laguerre, pega o cara e pronto. Beleza. Professor, tem um momento também nesse slide 2 que você encontra o valor do gama. Como que foi isso mesmo? Tá, então o gama foi o seguinte. Primeiro, o gama foi definido como essa constante que está aqui, lá no começo. Então, como é que a gente chegou nesse valor? A gente olhou para essa série, então, dado a 0, calcula 1, calcula 2, calcula 3, a gente viu que essa série tem o comportamento dela no infinito é exponencial. Ela se comporta como e elevado a ρ. E isso é mal, porque a função de onda vai divergir no infinito. Então, a gente tem que truncar essa série. A gente não pode deixar essa série ir para infinito. A gente tem que truncar, porque se a gente truncar, a gente vai ter um polinômio vezes aquela exponencial de menos ρ sobre 2, que com certeza converge no infinito. Então, a gente pega... onde é que está? Vou voltar aqui para essa. Então, para essa relação de recorrência, e fala, como é que eu posso truncar essa série? Então, eu tenho aqui um número inteiro, J é o inteiro, que está correndo aqui de 0 até infinito. L é o valor do momento angular, que é inteiro, mais 1. Então, o único jeito de eu poder zerar esse numerador é se o gama for um inteiro. Então, eu posso, se eu supor, supõe que, deixa eu só um segundo aqui. Então, se o gama tem um valor inteiro, conforme a gente vai... E esse inteiro tem que ser maior ou igual que L mais 1, porque eu já tenho L mais 1 do lado de cá. Então, se gama for exatamente igual a L mais 1, quando J é 0, esse numerador já dá 0. Então, vamos pegar um exemplo aqui, que a gente fez. Eu peguei aquela recorrência com L igual a 0. Tá? É a mesma coisa, só fixei L igual a 0. Então, quando N é 1, 1 menos 1 dá 0. E quando eu for calcular o J1, então eu coloco J igual a 0 para calcular o J1. Dá 0. N igual a 1 cancela, J igual a 0, isso aqui dá 0 e eu não tenho nada. O único termo que sobra é o termo a 0. Quando N igual a 2, eu tenho aqui 2 menos 1. Então, eu começo, vou fazer de novo esse termo, só N igual a 2. Então, essa relação de recorrência, ela vai ficar J menos 1 sobre o denominador, J mais 1, J mais 2, a J, que é J mais 1. Então, você vê, eu vou calcular a minha série. Começo com A0, começo com J igual a 0, tem um A0 diferente de 0, e vou calcular o A1. Então, para calcular o 1, eu ponho J igual a 0 nessa relação de recorrência. Então, eu vou ter menos 1 meio, aqui embaixo da J igual a 0, dá meio, menos 1 meio de A0. Esse é o A1. Quando eu for calcular o A2, eu ponho J igual a 1. J igual a 1, 1 menos 1 dá 0, e o A2 é 0. Se o A2 é 0, A3 é 0, então o N ser inteiro trunca a série. Então, dependendo do N, quanto maior for o N, quando L igual a 0, eu posso ir mais longe. Então, quando N igual a 1, só tem o A0. Quando N igual a 1, 2 tem A0 e tem A1. Quando N igual a 3, tem A0, A1 e A2. E o polinômio vai crescendo. Então, para cada N,
para L igual a zero, eu tenho esses polinômios, eu posso calcular um a um. E para que isso seja verdade, o gama tem que ser um inteiro. Se o gama não for inteiro, não tem como eu truncar essa série. Né? Porque aqui é inteiro, se isso aqui não é inteiro, isso aqui nunca vai dar zero. Então, a condição para truncar é que o gama seja um inteiro. Como o gama está relacionado com o K, que tem a ver com energia, a gente, né, substitui o K aqui e vê que as energias, então, não podem ser qualquer coisa, elas dependem desse valor de N. Então, esse é um problema bem constante em mecânica quântica, né? A equação de Schrödinger, em geral, tem solução, mesmo para potenciais confinantes, né? Onde o espectro a gente sabe que é discreto, a equação tem solução para qualquer valor de energia. O problema é que essas soluções divergem. As soluções só não divergem para alguns valores de energia, que são as energias fisicamente aceitáveis. Então, a quantização vem de você garantir a convergência da função de onda no infinito. Então, só para aqueles valores de energia discretos isso vai acontecer. Então, professor, esse gama foi definido, não foi uma coisa que foi encontrada, né? Não, ele foi definido lá na frente, quando a gente estava com a equação, né, na equação de movimento, a gente fez uma mudança de variáveis. Onde é que está? Aqui, a gente parte daqui, vamos rever a equação radial. Aqui, a equação radial. E aí eu simplesmente defino o K2 como 2μ sobre H2 e defino esse gama aqui. Ele aparece por conveniência, porque quando a gente faz a mudança de variáveis, a gente descobre que a equação só depende daquela combinação de parâmetros. Então, a gente chama aquele negócio todo de gama. Então, é interessante que o gama, então, bate com o número inteiro n, né? Exatamente. O gama é que é o cara que, de fato, é quantizado. Né? É o gama que é n. E Legal. como o gama depende de e, você tira o e daí. Beleza, obrigado. Nada. Professor, Diga. eu queria umas dicas para resolver o problema 1 do capítulo 7. De repente, se você pudesse dar uns insights, assim, ou dar só uma espiada no começo da resolução do exercício. Então, deixa eu parar de gravar já aqui.